Bom dia a todos e a todas. É alegria poder começar esse dia trazendo aqui uma pessoa tão especial, que é a delegada Amanda Ferreira Levi, para tratar de um tema que é chocante, que vai certamente tocar em muitos pontos nossos aqui, que vai nos emocionar. A coisa precisa ser mais falada, discutida, porque ainda é uma chaga, é uma doença que a gente tem na sociedade e pode ser eliminada. E nós temos essa participação no TRT 14 com um programa chamado Um Sinal, Uma Vida. Ele foi oficializado no mês de junho do ano passado e é um esforço de longa data para lidar com a questão que preocupa toda a sociedade e que merece nossa especial atenção: a violência doméstica e familiar. Já falamos bastante, se vê bastante, a questão da violência lá fora. E a gente vai tocar num ponto mais sutil, é a violência no âmbito doméstico, naquela situação em que são pessoas familiares, pessoas que estão ali ligadas por laços de afinidade, de amor e consanguíneo. Esse é um debate, é um olhar que a gente precisa ter com mais atenção. E qual o objetivo principal? É oferecer apoio para quem precisa enfrentar casos de violência doméstica e familiar. Melhorando a minha fala, é para quem está enfrentando casos de violência doméstica e familiar. A nossa iniciativa, ela compreende a inclusão do tribunal, do TRT 14, como rede de apoio, garantindo acolhimento e tomada de providências estratégicas e efetivas para evitar que a mulher que se encontra sujeita à violência doméstica encontre acolhimento e proteção. Para isso, o programa se baseia em alguns pontos chaves. É uma rede de apoio que funciona. A ideia é que a Secretaria da Corregedoria, a Assistência à Saúde, o pessoal da Segurança e os comitês de equidade trabalhem juntos de forma coordenada. Um canal de denúncia acessível. Todas as unidades do TRT podem receber a denúncia e também tem um site nosso, que é umsinalumavida.trt14.jus.br. Se precisar, usem, indiquem as pessoas que estiverem apresentando algum sinal de sofrimento. Conversa, fala que ela não está só e tem acesso. E a gente está disponível para auxiliar nesse lugar. Qualquer mulher consegue identificar no olhar da outra, consegue identificar no seu sofrimento silencioso, muitas vezes, naqueles acidentes que a gente sabe que não foi acidente, foi uma agressão. E eu quero dizer para vocês que a gente tem espaço para enfrentar isso, todo mundo junto. A gente vai divulgar informações, mostrar os canais de suporte que existem, até oferecer cursos de defesa. Isso é um objetivo nosso, né? Se alguém precisar de ajuda, o atendimento vai ser feito de forma muito respeitosa, com sigilo e escuta atenta. A gente vai garantir a proteção física e psicológica de quem estiver em situação de risco, inclusive com a possibilidade de remoção ou trabalho remoto. Que se informe sobre o programa, é que eu peço para vocês, que ajude a divulgar, que apoiem as colegas, e se for preciso, usem os canais de denúncia. Esse programa é um passo importante para que a gente possa construir um ambiente que a gente tenha no trabalho esse apoio. Se a gente colocar todo mundo aqui envolvido, a gente consegue trazer informações que aquela pessoa que está passando por violência doméstica possa se utilizar. E para isso, a gente tem a honra de receber alguém muito especial que vai trabalhar sobre o tema. Ela é filha da Maria Amália Ferreira e do Carlos Pérez Levi, que vieram lá do Amazonas e do Maranhão, há cerca de 50 anos. E tiveram a honra de ter uma filha que se formou em Direito pela Católica de Campinas, foi para bem longe, Campinas. Foi pós-graduada em Direito Constitucional, também pela Católica de Campinas, e foi para a Aeronáutica. Na Aeronáutica, ela foi assessora jurídica entre 2005 e 2010. Tendo muito mais espaço para muito mais, ela se tornou delegada de Polícia Civil desde 2010, e é titular da DEAN, que é a Delegacia Especializada
em atendimento à mulher, desde janeiro de 2021. Olha, ter Amanda Ferreira Levi, delegada conosco, para falar de um tema que a senhora vive, convive, participa e contribui, é uma honra para todos nós. A gente tem aqui, eu fiquei imaginando aqui, quando eu li o currículo da doutora, a rotina de quem escuta essas queixas que deixam marcas para toda a vida. Imagino. Eu não vou falar mais, não. Vou deixar para a senhora. Eu, com a senhora a palavra, conosco a honra de ouvi-la. Aqui? Bom dia a todos. Cumprimento todos, todas. Antes eu pensava, né? Por que falar todas, né? Foi um direito até adquirido de reconhecimento da questão de gênero. E quando a gente entra nessa temática, antes de se falar em gênero, e eu fico muito feliz de saber que o nome do programa tem a palavra vida, porque é isso que a gente busca, né? É a vida de todas as pessoas, independente do gênero, por simplesmente poderem e terem o direito de exercer a sua vida com liberdade, em pleno exercício de todos os direitos que são inerentes aos humanos, independente do gênero. Mas a questão de gênero e questão de vulnerabilidade de gênero é uma realidade. E eu espero conseguir transmitir para vocês a essência do que efetivamente representa e não palavras concatenadas que estruturam bandeiras de uma forma que foge ao alcance do nosso sentimento, como muitas vezes são colocadas e que a gente não tem a percepção da essência e do quanto isso está enraizado, que faz com que a violência contra a mulher seja normalizada, banalizada, seja minimizada, né? E um exemplo disso é que o próprio nome, né, do feminicídio, quando você fala em feminino, em feminicídio, você já olha para aquela palavra, você já produz aquela imagem de uma coisa delicada, do feminino, de uma coisa vulnerável, ainda mais o nome que eu penso ser mais apropriado para se falar disso é o assassinato de mulheres, porque efetivamente é chocante. Não é uma palavra que deve trazer uma sensibilidade, mas sim, efetivamente, uma revolta e uma oposição. Isso não pode ser aceito. Uma mulher ter sua vida ceifada simplesmente pelo fato de ser mulher. E dentro dessa visão, nessa temática, a Lei Maria da Penha foi criada, as delegacias especializadas no atendimento à mulher foram criadas e são efetivamente necessárias para que, além do atendimento da Polícia Civil, do atendimento primário e de todos os outros atendimentos primários que são capilarizados em outras instituições, seja municipal e estadual, hajam com a perspectiva de gênero, da vulnerabilidade do gênero feminino, e conscientes de que a sua ação ou omissão inicial são extremamente responsáveis por salvar vidas. Então, a perspectiva de gênero é se fazer entender, não apenas aos profissionais que trabalham nessas áreas, mas também às vítimas, aos denunciantes, aos comunicantes, essa realidade de que uma vítima em situação de violência doméstica, infelizmente, está sim numa situação iminente de perda da vida. E a perda de vida dessa mulher não representa apenas a perda de uma vida, mas a vida de uma família inteira. Tem uma pessoa, filho órfão de uma mãe vítima de um assassinato praticado pelo pai dele, que foi questionado sobre como ele lidava com essa cicatriz. E ele disse que ele não tinha cicatriz. Essa ferida
há mais de 50 anos permanecia aberta e sangrava todos os dias. E é isso o que representa o assassinato de mulheres. É o sangramento perene, uma dor dilacerante, que todos os dias tem que ser administrada por todas as pessoas que sentem falta dessa mulher, que nunca deveria ter sido vítima, nem ao menos de uma violência psicológica. E assim eu quero apresentar para vocês o trabalho da DEAN. Como é que a gente faz para passar o slide? Dentro dessa perspectiva, a nossa especializada, assim como as demais especializadas do Estado, dentro de Rondônia nós temos 8 DEANs, trabalhamos com a missão de combater a violência doméstica, visando prevenir o feminicídio, mas também atendemos os crimes sexuais, ainda que fora do âmbito da Lei Maria da Penha, do contexto de violência doméstica. Nosso atendimento é especializado, presencial e remoto à vítima. Nós atendemos na Unisp Leste e também tem o Centro de Registro de Ocorrência, que fica na Avenida Duque de Caxias. Fazemos o atendimento presencial e muitas vítimas, e por isso é tão importante quando for efetuado o registro de ocorrência, informar um telefone válido daquela pessoa, ou do seu advogado, ou de alguém que seja relacionado a ela, porque muitas vezes a vítima, quando vai registrar a ocorrência, ela precisa trocar o número do telefone, então passar o telefone de uma outra pessoa que faça a ponte, né, de comunicação com a vítima pela instituição, porque até depois da pandemia foi permitido que a gente fizesse essa coleta de informação inicial das vítimas, telefone, videoconferência, essa forma híbrida que hoje estamos tendo aqui, podemos também utilizar para esse atendimento inicial, sempre visando a celeridade no atendimento. Quando a procura a delegacia, a ela é fornecida um requerimento de medida protetiva juntamente com um formulário de risco. Então, a Polícia Civil, quando a vítima procura presencialmente as unidades, qualquer unidade, toda vítima tem direito de preencher esse requerimento e o nosso setor encaminha para o judiciário. Pode continuar lá, fazemos o encaminhamento para a casa-abrigo, então a casa-abrigo é do município e muitas pessoas não têm conhecimento de que para se fazer a denúncia, elas primeiramente podem ser colocadas numa situação de segurança, porque o que impede a maioria das vítimas de fazer o registro de denúncia é porque elas não têm para onde ir, elas ficam com medo de fazer o registro e ter que voltar para casa. Então, antes mesmo de se efetuar um registro de ocorrência em qualquer parte do estado, a vítima pode procurar o CREAS, a Polícia Civil e dizer assim, olha, eu quero ir para a casa-abrigo antes. A casa-abrigo possui uma equipe multidisciplinar de psicólogo, assistente social, faz o acolhimento dessa vítima, a vítima pode e deve levar seus filhos menores de idade junto com ela, ou algum outro familiar em segurança, depois de descansar, depois de receber o atendimento médico, caso tenha sido agredida, ela pode efetuar o registro da ocorrência, depois, com a assistência dessa equipe, ser encaminhada ao IML. Então, não necessariamente o primeiro passo é um registro de ocorrência. Até o fluxo existente para as vítimas, em primeiro lugar, é a saúde da mulher. E quando foi se falado em vida, essa vida engloba, obviamente, a saúde. E a saúde não é apenas a saúde física, mas também a saúde psíquica. Então, esse acolhimento especializado, direcionado, de fortalecimento para essa vítima vulnerável, para que ela descanse e consiga ter um mínimo de paz necessária para daí, então, tomar as providências legais, isso existe no nosso estado. Aqui em Porto Velho, a casa-abrigo, ela comporta mais de 20 pessoas, a rotatividade é grande, normalmente tem vagas. Então, em primeiro lugar, a segurança e a saúde da mulher, e em seguida, as medidas criminais e cíveis cabíveis. Também, dentro dessa visão de percepção de risco de vida à vítima, as delegacias trabalham, sim, com a instrução de procedimentos prioritários. Então, normalmente, infelizmente, existe
o tal chamado violentômetro, né? É triste, mas existe uma escala de classificação de vulnerabilidade e risco de vida a essa vítima. E normalmente, quando os casais estão em fase de separação, quando a mulher verbaliza que quer o divórcio, o homem não sai de casa, ou quando as pessoas saem de casa, efetivamente tem a separação de corpos e o homem não aceita, passa a perseguir a mulher no trabalho, na escola dos filhos, no ambiente que ela costuma frequentar, igreja, salão, casa de amigas, várias amigas, inclusive, de vítimas, mulheres já foram mortas, porque o alvo era a mulher e a amiga muitas vezes morreu, a mulher sobreviveu, embora tenha sofrido o atentado. Então, quando existe a situação de não aceitação do rompimento e a perseguição, e somado ainda o uso de substância alcoólica ou não, são fatores que realmente indicam demais o risco de vida a essa mulher. Muitas vezes, né, tem casos de homens que são bem empregados, que têm filhos com a esposa, que são religiosos, que não usam drogas, que não usam medicação, que não têm laudo de nenhuma doença, mas que efetivamente não aceitam o divórcio e atribuem que o divórcio é a destruição da família, do sonho, do investimento, né? Sempre é colocado, eu investi nessa família 20 anos, 30 anos, deixei de trabalhar na fazenda do meu pai, deixei de ir para o concurso tal, lá não sei aonde, você está destruindo minha vida, tem esse discurso, e normalmente, como aqui vai ter também, já tem o atendimento inicial, uma situação dessas, ela leva ao abalo emocional da mulher, muitas vezes até a um estado de adoecimento, e esses sinais efetivamente são visíveis, há uma perda de memória recorrente, pouco sono, muita preocupação, irritabilidade, ausência de apetite ou excesso de apetite, e isso é perceptível no ambiente de trabalho. Então, se trabalhar com a identificação dos riscos para a classificação de atendimento prioritário é muito importante para que a gente consiga agir de forma mais célere e permitir, viabilizar que essa mulher possa pedir a medida protetiva, sim, se for o caso, a Polícia Civil ou o Ministério Público, ou ambos, representem por prisão preventiva, por mandado de busca. Há muitos casos, eu acredito que o Judiciário aqui já tenha tomado conhecimento, existem aplicativos que são extremamente acessíveis, que são instalados nos celulares das outras pessoas para que haja essa perseguição virtual, tenha conhecimento, inclusive acesso remoto ao aparelho celular das outras pessoas, isso daí tem sido recorrente, eu acho que tem sido levado também ao judiciário, também é um crime, né, autônomo, mas quando a mulher fala, olha, eu acho que o meu telefone está hackeado, efetivamente quem é da TI vai saber que é difícil achar o tal do espião no celular, até impossível, né, achar no celular dela, mas no computador dele, no celular dele, a gente trabalha nos pedidos de cautelares, mandado de busca, para pegar o celular do infrator e realmente submeter à perícia. Então, se a mulher diz que ela chegou no local de uma festa e logo depois a pessoa passou, foi numa segunda festa, a pessoa passou, às vezes tem um rastreador atrás da placa do carro da pessoa, tem o espião dentro do celular da pessoa, e isso é um fator de risco, porque efetivamente o agressor entra numa situação de uma obsessão paranoica e ideia fixa, e até, inclusive, aqueles homens que nunca nem souberam manusear a arma, de repente aparecem no local de trabalho de uma vítima, como aconteceu recentemente, atira nela, atira nos funcionários, vai no lugar do suposto imaginário, muitas vezes imaginário, suposto caso extraconjugal, que também é uma das ideias obsessivas e acusações, né? É muito comum esse lugar. Quando eu entrei na polícia, aqui em Porto Velho, todas as ocorrências normalmente têm a mesma dinâmica. E por isso é tão importante a gente entender que é estrutural, não é só individual, porque a história é a mesma e se repete em quase todos os lares que fazem os registros, né? Eu cheguei aqui e achei interessante que a mulher falava assim, ele fica me dando macho, eu não entendi o que era isso.
Falei assim, eu não sabia várias coisas, né? Ah, usou uma perna manca. O que é isso? Falei, meu Deus, o que é isso? Não era da nossa realidade. O que que é o dar macho? Hoje eu entendo. Quando a mulher pede a separação, o homem já reage e pergunta: quem é o amante? Quem é o Ricardão? Quem é o homem? Ele fica me dando macho. E é essa novela que se repete, infelizmente, em todos os lares, e é um sinal de alerta, sim, de situação prioritária, e quero aqui já, desde já, me colocar à disposição à frente da DEAN para ser esse canal de prioridade caso haja alguma notícia do gênero dentro da instituição, assim como já nos colocamos na Polícia Civil à disposição da OAB, da Assembleia, da Defensoria, do Ministério Público, o sistema em rede de todos os órgãos que atuam no atendimento inicial das vítimas é bem estreito. Então, a gente consegue, sim, com uma simples mensagem de WhatsApp, né, se tornar muito acessível e trabalhar em casos prioritários, entrar em contato com o judiciário, pedir as cautelares, a tramitação naturalmente já é prioritária até pelo sistema, não sei se é o PJE que vocês usam, mas até a identificação por cores já dá essa prioridade, as medidas protetivas também são prioridade, tramitam em prioridade, e os crimes sexuais também com violência também são tratados, né, com prioridade pela DEAN. A nossa delegacia é interessante porque muitas pessoas olham, inclusive dentro da polícia, como se fosse um órgão de assistência social, mas efetivamente é um órgão policial. Obviamente que essa visão, que não acho que seja ruim para a DEAN, se tem porque nós temos o acolhimento, o atendimento especializado, temos a sensibilidade de fazer um atendimento com respeito, com escutativa à vítima, mas efetivamente é uma unidade muito operacional. Por ano, nós recebemos mais de 300 cautelares para cumprimento por uma equipe que até mês passado tínhamos apenas 5 policiais civis para dar cumprimento a todos esses mandados de cautelares. E dentre esses mandados de cautelares, mais ou menos aí quase 100 mandados de busca e apreensão, todos cumpridos, muitas vezes num prazo de 24 horas, 48 horas, 5 dias, para apreensão de armamento. Então, já teve ano que chegamos aí a cerca de apreender um pouco menos de 70 armas por ano. Infelizmente, uma delas, a vítima não quis renovar a medida protetiva, aconteceu há quase um ano atrás. Ela não quis renovar a medida protetiva, foi no cartório junto com o pai do filho dela, disse que não tinha mais medo dele. Ela não pediu a renovação da protetiva, o que o juiz iria fazer, né? Não foi pedida a renovação da medida protetiva, o Ministério Público também não tinha o que fazer. O advogado dele pediu a restituição dessa arma. A restituição da arma foi levada por ele próprio em mãos, não foi aceita pela Polícia Civil, nós aceitamos apenas através do meio oficial, e foi cumprido exatamente o que o juiz determinou, a entrega da arma, não falava em munições, e o que foi determinado pelo juiz, de forma estrita, foi cumprida. Não deu 5 dias, esse homem, talvez vocês se recordem, faz menos de um ano, ele pulou o muro da casa onde essa mulher estava, acompanhada já do atual namorado, e com o filho de ambos no colo, ele atirou na mulher, arrombou a porta onde o rapaz tinha se escondido, atirou, matou o rapaz, que era amigo dele também, colega, sei lá, conhecido, e fugiu. Fugiu. Matou a mulher, deixou o filho órfão, teve a coragem de matar a mulher, e ele fugiu. Então, assim, fazemos essa arma que foi utilizada nesse crime, no momento que a vítima pediu socorro, não é ajuda, a vítima pede socorro, todo o sistema de proteção à mulher funcionou a contento, foi apreendido, porém, a perspectiva de gênero é aquilo que a gente tem que ter. Uma vez ocorrida a violência num contexto doméstico e familiar, ela não se dá isoladamente, ela acontece dentro de um ciclo. Então, nunca se pode falar
de que a vítima desistiu da medida, a vítima não quis mais, a vítima informou que estava numa situação de segurança. Se aquele ciclo se iniciou, faz parte do ciclo a suposta redenção, a entrega de flores, a reconciliação, mas a estrutura do relacionamento abusivo, ela é perene. Então, essa mulher está, sim, em uma situação de risco. Então, a perspectiva de gênero é essa análise do todo e não apenas isoladamente da voz da mulher, embora a nossa voz tenha, sim, direito, mas a pessoa que está dentro de uma situação de vulnerabilidade, dentro de um ciclo de abuso, de violência, sofre por muitas coisas dentro de quatro paredes que ela nunca teve coragem e vergonha de falar para as outras pessoas. E por mais que ela, e é natural que a mulher tenha, sim, o empoderamento, tenha o poder de dar a volta por cima, e isso é bem inato às mulheres, é uma força descomunal, principalmente em razão da maternidade, né, de ficar bem por causa do filho. Dentro de um ciclo de violência abusivo, existe ainda a violência psicológica, que é mascarada, que hoje a gente fala no gaslight, que são ideias colocadas na cabeça da mulher até para ela se fazer duvidar da própria sanidade, e numa situação como essa, com filho, com pensão, com divisão de bens, existe sempre ali, eu vou ao cartório, certamente, dizer que ele não representa perigo para mim, para resolver todas as outras situações que a gente sabe que tem o trâmite legal mais demorado por toda a questão de demanda, inclusive, em trâmite e que existe, né, as burocracias. Existe a violência, que é a frase que a mulher mais verbaliza, eu quero só paz. Vamos lá no cartório, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, mas por trás daquilo que ela colocou no papel, existe muito medo, existe muito desejo de paz e muitas reconciliações que a mulher volta com esse agressor que um dia foi denunciado ou de quem ela se separou e nunca denunciou, ela volta apenas para ter a paz de não ser mais retaliada, atingida, muitas vezes até através do filho, né? E a violência vicária hoje é um tema de um projeto de lei para entrar dentro da Lei Maria da Penha. E é essa perspectiva de gênero que toda a sociedade tem que ter e se eximir de dizer, mas olha aí, ela voltou, ninguém sabe o que aconteceu por trás, né? Até que ponto essa mulher cavou embaixo da terra para tentar se sustentar diante das situações de agressão, de ameaça, de violência com os filhos, com as famílias, muitas vezes pais idosos, né, a dependência financeira e também a dependência emocional. E dentro dessa questão de estrutura, é muito importante a gente colocar que foi feita uma pesquisa científica de que crianças que presenciaram violência na tenra idade, quando adultos, têm distorcido, sim, o conceito do que é violência, e por isso há a normalização daquilo que se está vivendo, diferente de uma criança que foi preservada de vivenciar ou presenciar situações de violência. E a gente sabe que, pela própria característica da nossa sociedade, são poucas aquelas crianças que não tenham vivenciado ou presenciado essa questão da violência. E por isso nós, que fazemos parte do sistema de proteção, temos que ter isso muito claro, né? A responsabilidade nunca é da vítima. O agressor está praticando crime, muitas vezes até por entender que aquilo faz parte da identidade do que é ser o masculino. É muito mais amplo do que a questão individual das pessoas que estão dentro desse contexto de abuso. Também, quando a vítima vai registrar a ocorrência, ela tem e vai sair de casa, ela tem o direito garantido por lei da Polícia Civil ir até a casa dela, aonde o agressor ainda está, onde não tem ainda a medida protetiva, e retirar os pertences pessoais, objetos de trabalho. Pode passar. Vocês têm que me avisar do tempo que eu começo a falar, eu vou embora, então, se me deixar, eu falo aqui até 2030.
Sobre a violência doméstica, suas consequências, eu acho que já deixei isso daí bem claro, sobre a questão da perspectiva de gênero, né, que realmente, infelizmente, é uma situação muito limítrofe, muito tênue, e muitas vezes é imprevisível, é tão imprevisível a situação do feminicídio como classificação, porque todo mundo muitas vezes acredita, né? Aquele homem é empregado, ele é um excelente pai, é um excelente colega, educadíssimo, mas todos e qualquer um estão sujeitos a uma situação limítrofe de rompimento do relacionamento, a efetivamente um surto, a um nascimento de um ódio, todas as pessoas têm uns traumas, e aí eu quero pontuar, na parte que temos o atendimento de crimes sexuais, isso não é mapeado, não existe uma pesquisa científica, mas do atendimento de praxe, e vem parar aqui na Justiça do Trabalho, a questão do assédio sexual, o que muitas vezes acontece? Chega um caso que o chefe, o colega passou do lado da colega de trabalho, encostou no corpo, encostou na parte íntima, fez sem querer um beijinho aqui do lado, e essa vítima, muitas vezes, quando vai fazer a denúncia, ela chega, demora, né? Normalmente ela relata vários casos, e é muito comum a narrativa dessa vítima de crime sexual de dizer: eu quis acreditar no começo que era uma brincadeira, eu quis acreditar que em algum momento ele fosse parar, eu quis acreditar que ele fosse fazer esse freio, né? Eu demorei muito para conquistar esse trabalho, eu não quero ser exposta no meu ambiente de trabalho, eu não quero ser julgada no meu ambiente de trabalho, e infelizmente, muitas vezes, quando ela chega extremamente abalada e quem vai fazer o atendimento inicial dessa vítima, até olha e fala assim: gente, mas será que não teve um empurrão? Será que não foi um acidente? Será que... por que ela está reagindo dessa forma tão desequilibrada, tão emocionada, né? Muitas vezes no atendimento psicológico, o que é identificado? Que essa mesma mulher já sofreu um abuso na infância, já sofreu um abuso na adolescência, e quando eu falo abuso, é todo e qualquer tipo de abuso físico e sexual, não necessariamente a conjunção carnal, porque a criança é vulnerável. Então, a própria exposição de uma genitália já é suficiente para gerar um trauma, até em um adulto, quem dirá numa criança. Então, é muito importante essa sensibilidade de quem está fazendo o atendimento inicial, de ter essa compreensão. Muitas vezes essa mulher não vai falar para você que já foi vítima de outros casos, e aquele caso de abuso real, ainda que tenha sido mandar um nude, ainda que tenha sido resvalar no seio, dar um beijinho aqui, já é um gatilho, sim, de uma lembrança de um trauma que muitas vezes aquela criança, e aí quem é da área social vai saber do que eu estou falando, quis enterrar e quis redesenhar aquilo para simplesmente conseguir sobreviver e crescer. É muito importante realmente esse olhar de gênero, e principalmente para dar o acolhimento e orientação para que exista um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, porque também não é mapeado, mas o número de suicídio de mulheres é sim muito vinculado ao sofrimento de abuso sexual anterior. E isso não é mapeado, e não tem como mapear. Por quê? A grande maioria das vítimas de crime sexual, principalmente quando praticados na infância, nunca fazem o registro, nunca contam para os seus pais. Muitas vezes nunca contam para ninguém. E às vezes na fase adulta, quando contam, ainda verbalizam que se sentiram responsáveis. E isso não existe. Essa é uma cultura que tem que ser mudada. O responsável por praticar um crime é a pessoa que pratica o crime. A vítima que sofre, independente de qualquer conduta que ela tenha, ela não deu ensejo, ela não provocou a prática desse crime. Vamos passar. História por trás. Isso daqui também é bem importante frisar, porque
Foi só agora, em 2023, que efetivamente foi rechaçado pelo STF de forma definitiva a legítima defesa da honra. No Código das Ordens Filipinas, estava escrito que a mulher adúltera poderia e deveria ser morta pelo seu marido. Então, hoje, tem tantos assassinatos de mulheres, por quê? Né? Para a gente é tão claro de que a vida é um direito de todos, mas antes estava escrito que era um direito do homem matar essa mulher. E, efetivamente, é muito difícil se trabalhar a mudança, né, de uma cultura onde antes, hoje, o que é crime era um direito do homem. E, ainda assim, o sentimento de quem pratica o feminicídio hoje, o assassinato de uma mulher, é que é um direito dele pelo fato de a mulher ser a propriedade dele. E se ela não for dele, não será de mais ninguém. Também é uma frase igual ao, como é que é? Ele me deu macho. Essa é a frase, vamos passar. E tudo isso que eu falei é o que está escrito nesse tópico. É uma educação da perspectiva de gênero que tem que ser muito mais ampla do que todas as palavras-chave. E a educação é o exemplo que nós damos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos colegas, para os nossos jovens colegas que ingressam nas instituições com a gente. A educação, efetivamente, é o que vai propiciar um reconhecimento, né, da nossa realidade, que a gente normaliza ainda isso, mas uma educação também que vá mais a fundo do que efetivamente é a perspectiva de gênero, que não é apenas um posicionamento de ética e de valores. É um tema que realmente tem que ser estudado, porque da nossa compreensão daquilo que está enraizado, do que nós somos como identidade do feminino e identidade do masculino, a gente não consegue alcançar se não for através de estudos científicos. Podemos passar. Eu acho interessante colocar a questão da Lei Maria da Penha com a responsabilização criminal, porque o objetivo da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, muito embora a lei seja divulgada como uma gama de ferramentas para colocar a vítima numa situação de proteção, ela é o objetivo da lei fazer com que haja uma instrução célere e que esse infrator seja levado ao judiciário para que haja o julgamento e a efetiva responsabilização desse agressor. E tudo tem que ser muito rápido. Infelizmente, assim como em todos os órgãos, né, que existem, a gente não tem material humano, nós não temos efetivo humano suficiente para a demanda que existe. Mas a DEAN, a Polícia Civil, entende que, embora nós façamos sim o atendimento e sejamos responsáveis, somos responsáveis pela colocação de mais de 5 mil mulheres em uma situação de segurança, a gente também entende que tem que ter uma instrução célere para que esse homem chegue ao judiciário e responda àquela acusação, né, exercendo o direito do contraditório, obviamente, dentro dos trâmites legais, e haja responsabilização. Ultimamente teve a atualização em relação às penas, então a prescrição hoje é um pouco maior, mas até outro dia, vários crimes prescreviam em 3 anos. Então, o infrator não chegava nem a ser levado ao sistema judiciário e efetivamente não tinha responsabilização, e isso se disseminava, né, para quem, inclusive, tem a suspensão da pena, suspensão, todos os benefícios do que antes tinha ali na Lei 9.099, do que ainda tem hoje, a pessoa fala, eu fui absolvido. E então, um dos objetivos da lei é efetivamente ter a responsabilização e o mais importante, que é o mais célere de tudo. Por quê? Porque se isso acontece em 2, 3 anos, cada um, muitas vezes, né,
alguns casos passam 3 anos, já cada um está vivendo uma vida diferente, e aí depois de 3 anos, quando o infrator é intimado, coloca de novo a vítima numa situação de extrema vulnerabilidade. Teve um caso que foi noticiado, acho que em menos de 2 anos, que depois de 20 anos de decidida a ação de partilha de bens, um determinado prédio ficou para a mulher foi assassinada na rua, logo depois da decisão que definiu que o prédio era dela e não do ex-marido. Quem foi o autor? Imediato. É a única pessoa interessada na morte da mulher, né? Pela questão de sentir ali a injustiça. Então, é bem complicado e a gente tem que se esforçar para que essa responsabilização criminal seja o mais célere possível, para que tudo seja resolvido no menor tempo possível, até porque as pessoas também mudam de telefone, de endereço, e fica tudo muito mais difícil para a justiça quanto mais tarde as coisas acontecerem. Pode passar. Aqui, a questão da aplicação da Lei Maria da Penha é só uma questão de ordem prática, porque quando se fala em direitos da mulher e delegacia da mulher, muitas vezes a mulher entende que uma briga com um vizinho, uma briga com um colega de trabalho que não tem relação afetiva, que não tem questão de assédio sexual, é na delegacia da mulher. E a delegacia da mulher, trabalhando com a perspectiva de gênero e voltada para evitar que o número de feminicídios continue alto ou aumente, e para preservar vidas, existe realmente a Delegacia da Mulher para fazer o atendimento de crimes de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Casais homoafetivos de mulheres são atendidos pela Delegacia da Mulher, e também aquele homem que se sente mulher, né, que se apresenta como mulher, também tem o direito de ser atendido na Delegacia da Mulher. Recentemente foi entendido que a Lei Maria da Penha, a medida protetiva é aplicada para casais de homossexuais, homens que se entendem homens, né, porém, esse atendimento não é dentro da Delegacia da Mulher, muito embora essa pessoa tenha direito à medida protetiva, assim como o idoso tem direito à medida protetiva, criança tem direito à medida protetiva, mas a porta de entrada da Delegacia da Mulher é específica para a mulher, para quem se sente mulher e para quem está dentro desse quadro de violência que está dentro do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, né? Mas os direitos são para todos, os previstos aí da Lei Maria da Penha em relação à medida protetiva. Pode passar. Os tipos de violência, a gente não tem nenhuma dúvida quando a violência é física, e muitas vezes acontece aquela explosão, e fica muito claro, né, uma agressão, mas é extremamente importante a questão da violência psicológica, que recentemente foi colocada dentro do código, que é o dano emocional. A violência psicológica, ela é praticada de uma forma muito sutil, principalmente por quem é mais inteligente ainda e usa essa inteligência para o mal, faz a mulher duvidar de si própria, da sua própria capacidade, muitas vezes muito sutil em querer colocar como elogios à mulher comportamentos que vão restringir a conduta ou as asas da mulher para que ela decida deixar de fazer uma faculdade X, decida deixar de fazer o concurso tal, para que ela escolha ficar em casa cuidando dos filhos. É muito, muito sutil e, efetivamente, se não existe um estudo, uma disseminação de informação para a mulher ter o discernimento do que é a essência dela, para então ela, com liberdade, fazer as escolhas e poder dialogar com isso, a violência psicológica, ela vai entrando, a mulher está achando que a escolha é dela e, na verdade, ela está sendo limitada de forma controladora pelo parceiro. E isso é extremamente difícil de se perceber pela própria vítima, porque ela entende como escolha, e aí nós entramos, quando eu digo nós, eu falo a sociedade, e como foi colocado, as outras pessoas percebem e reconhecem quando a outra vítima
está sofrendo algum tipo de abuso. Normalmente aquela mulher alegre, aquela mulher que usa o batom vermelho, por isso eu fiz questão de vir com o batom vermelho, com o cabelo sem escova. A mulher exercer a espontaneidade hoje é muito difícil, independente de qualquer relacionamento que ela esteja. Mas dentro de um relacionamento, dentro de um ambiente de trabalho, a mulher tem a educação de que ela precisa entrar naquela caixinha que ela deve se adequar, se encaixar e receber a validação de ok. Então, é muito difícil a mulher se perceber dentro de um quadro de violência psicológica. Mas os colegas de trabalho, a família, as pessoas do círculo que ela anda vão percebendo que aquela mulher muitas vezes vai perdendo o brilho, vai deixando de usar o batom vermelho, vai deixando de dar risada, vai deixando de ir caminhar na pista porque está se expondo o corpo, está sendo alvo, né, deixou de recusar fazer um curso fora do estado, porque vai viajar, né, vai ficar, meu Deus, quem vai ter acesso a essa mulher? E as pessoas vão observando, e é muito difícil para a pessoa que está sofrendo o abuso, que está dentro de um sistema de violência, ter essa percepção, e aí nós, sociedade, nós amigos, nós famílias, precisamos sim, muitas vezes, interceder e dizer assim, me dá aqui a sua mão, eu vou junto com você, e você vai conversar com fulano de tal. Escuta sobre isso. Eu tenho uma amiga muito especial, extremamente inteligente, alta formação, auditora, ela falou, Amanda, eu não sabia que tinha violência patrimonial. Eu não sabia. E muitas vezes, né, dentro de um relacionamento, não era o caso dela, ela não sofreu a violência patrimonial, mas eu digo assim, ela não tinha informação de que a violência doméstica tinha modalidade de abuso patrimonial, quando muitas vezes o homem exerce o controle do dinheiro que até aquela própria mulher ganha, né? Não apenas o dinheiro que ele ganha, que ela não trabalha, que seja a dependência econômica, e é bem, bem sutil realmente, e só que quem está ao redor percebe, porque a mulher muda o comportamento, ela muda a maneira de vestir, ela começa a rir menos, ela perde o brilho, ela perde a espontaneidade. Eu tenho uma colega, né, de convivência, eu percebi que ela estava diferente. Imaginei que fosse pela situação de saúde de um familiar que eu sabia que estava vulnerável. E depois, conversando, entendi que era um caso de violência doméstica, mas que a pessoa não consegue enxergar. Consegue perfeitamente enxergar do lado de fora, tem discernimento. Se viesse aqui no meu lugar da palestra, daria uma palestra muito melhor do que a minha, mas dentro daquele contexto, né, então estamos todos nós sujeitos, inclusive quem tem alta formação, quem tem altas habilidades, quem tem habilidades especiais, de estarmos sujeitos dentro de uma situação de violência doméstica, porque simplesmente porque somos mulheres criadas dentro de uma sociedade que essa estrutura faz com que haja a identificação do conceito de mulher ao feminino, ao conciliadora, mediadora, solucionadora de problemas, a apaziguar, aquela pessoa que vai solucionar tudo, os problemas da casa, do trabalho, vai fazer todo mundo se conciliar, e porque a identidade do masculino é a identidade daquele que é a autoridade, daquele que toma decisão, daquele que vai para a guerra, né, é associado ao masculino, e a questão da hierarquia também. Pode passar. Pode passar, isso aí a gente já falou, violência psicológica, pode passar. Violência moral, já falamos, violência sexual. O ciclo da violência é bem interessante porque ele é desenhado assim, com as ofensas, com xingamento, com rebaixamento, muitas vezes começa com uma piada, né?
você não dá conta de dirigir, de trocar o pneu, você só sabe pilotar o fogão, e com o viés de brincadeira já vai colocando a mulher numa condição abaixo, mas isso vai aumentando, né? Outro dia até questionaram, agora a gente não pode mais fazer uma piada, agora está tudo muito certinho, está muito dentro da régua. Não é assim. O humor, ele pode ser feito de maneiras bem inteligentes e bem saudáveis. Está aí a gama de produtos artísticos que temos, né, que efetivamente são engraçados, mas quando tem uma inteligência por trás dessa comédia, é muito mais saudável e construtivo, né? Quando vem de uma forma pejorativa, não necessariamente vai desencadear, mas ter a percepção do que é saudável, do que é positivo, ainda mais em um relacionamento que é para ser duradouro, é extremamente importante, e saber se colocar e colocar os limites, né? Tá, você está dizendo que eu não sei dirigir, que eu sou piloto, cozinha, mas, poxa, por que não elogia, então, aqui o fato de eu saber cozinhar, né? Já imaginou você, chefe de uma cozinha? Imagina, olha o dono da Flakes, né? Foi fazer medicina e hoje tem um empreendimento aí que é reconhecido internacionalmente. Por que não e aí a gente precisa, né? Porque a gente não foi educado para isso, mas manter relacionamentos saudáveis de forma positiva e não entender um momento de intimidade, de liberdade com a outra pessoa para uma comédia depreciativa, acho que é um mau gosto, né? Então, nós temos escolhas, podemos fazer escolhas e escolhas mais saudáveis. E dentro de um ciclo desse, de tensão, de humilhação, e que hoje para a sociedade ainda é muito difundido o amor como um ciúme doentio, o cuidado como um controle doentio, isso vai evoluindo sim para as agressões, para o controle, para um dano emocional, vai gerando medo, você não quer aqui, lá fora 20 me querem, né? Tipo, é uma ameaça isso, né? Poderia falar de outra forma, outras coisas, né? Sem esse tipo de raciocínio, mas o que eu estou querendo dizer é que as coisas vão evoluindo. Então, até um sexo forçado dentro de um casamento, muitas vezes para a mulher não é entendido como uma violência, mas a partir do momento que o homem verbaliza e coloca que se ele não tem em casa, ele vai ter fora, não é uma ameaça, né? É uma condição psicológica que faz com que a mulher ache que está escolhendo fazer um ato sexual mesmo sem vontade, e isso tem que ser questionado, tem que ser conversado para se entender o que é abuso, o que não é, o que é natural para um homem, o que não é, e que cada um tem sua liberdade, tá ruim o relacionamento, acaba, cada um vai para um lado, vai para o outro, e isso daí, eu até já escutei numa palestra de um antropólogo que as gerações mais novas hoje entendem que querem casar sim, mas que entendem também que o casamento tem um tempo de vida útil, então, assim eu ouvi dizer na palestra do antropólogo, que os mais novos pensam em casar, mas já tem programada ali que tem um tempo de vida duradouro, terminou, não está mais saudável, a gente acaba, casa com outro, ou enfim, não escolhe não casar. Mas é importante se pensar no relacionamento saudável, porque num ciclo vicioso, esse ciclo de violência doméstica, ele acontece como um looping. E aí o cara se coloca numa condição de vítima, eu errei, porque eu via meu pai batendo na minha mãe, eu errei porque eu não recebi amor, eu errei porque eu sou órfão, você é tudo na minha vida, me desculpa, estava com problema, estou sem dinheiro, toma aqui uma flor, um buquê de flor, uma geladeira, um carro, enfim. Ou nem isso, não tem um pedido de desculpas, coloca a responsabilidade na vítima. Eu só fiz isso porque você me fez fazer isso, porque eu tinha pedido para você fazer o jantar aquela hora, a minha mala não sei que horas, e você não fez, fiquei irritado. Muitas vezes, dentro desse ciclo, às vezes nem tem o desenho da desculpa e da redenção, mas sim de colocar a responsabilidade na mulher. Então, nem o ciclo é tão bem desenhado assim, aí a pessoa fica, a mulher, né, fica bem confusa e muitas vezes os filhos estão vendo aquilo e é extremamente nocivo para os filhos, até por causa daquilo que eu já falei, o que a criança vivencia
na infância faz com que ela tenha conceitos distorcidos no futuro e, às vezes, ela vai estar num ambiente e numa situação de risco por não ter o conceito integralizado daquilo que é certo e errado, do que é violência, do que não é violência e do que é normal. Pode passar. Também já falei para vocês sobre o violentômetro. Feminicídio no Brasil, aqui nós não estamos com a estatística atualizada, mas independente de qualquer estatística, incluindo a do feminicídio, assassinato de mulheres, ainda não é fidedigna, porque a figura típica dele surgiu recentemente e ainda hoje os registros iniciais não conseguem ser fidedignos. Muitas vezes tem desaparecimento de pessoa e depois, durante a investigação, se descobre esse feminicídio. Porém, aqui no estado e em outros estados estão sendo instalados observatórios do feminicídio que estão tentando mapear efetivamente essa estatística de uma forma mais fidedigna e exigindo do Estado para que efetivamente haja uma fonte, e aí normalmente é através do número de denúncias por feminicídio que se chega nisso, mas independente da melhor estatística, e quem trabalha com estatística e com sistema sabe disso, que a subnotificação, que a ausência de registros corretos é sempre o número de crimes reais sempre vai ser muito maior do que tudo aquilo que conseguiu ser mapeado. Pode passar. Os canais de denúncia. Os canais de denúncia são extremamente capilarizados. No estado inteiro, o 190 atende todos os municípios, numa situação de flagrante, numa situação de urgência. É muito importante e que vocês saibam, até porque é o único estado do Brasil, em Rondônia, em Porto Velho e em Ji-Paraná, é o único estado que a polícia militar vai ao local dos fatos. Se o infrator fugiu, essa vítima, dentro da sua casa, na rua, na igreja, de onde ela tenha pedido socorro, ela pode pedir para o policial militar a medida protetiva de urgência. Ele pede no tablet que eles usam do trabalho, no mobile, vai gerar um extratozinho, como se fosse aquele papelzinho de nota fiscal para a vítima ter. A Polícia Militar tem um núcleo chamado NUPEVID, que funciona 24 horas, aqui em Porto Velho, atende Ji-Paraná, e o NUPEVID, que é formado de um convênio feito pelo TJ com a Polícia Militar, encabeçado pelo desembargador Álvaro, que hoje é coordenador de mulheres, né, do TJ, esse policial militar que está lá de plantão 24 horas, ele vai colocar dentro do PJE, e hoje, graças a imediatamente para o judiciário. Então, se não for no horário do expediente, o juiz plantonista, hoje, no estado inteiro, ele defere as medidas protetivas, e eu falo defere, tomo essa liberdade, porque são pouquíssimos e raríssimos os casos que um juiz submete à apreciação da medida protetiva, a um núcleo psicossocial, a exigência de uma oitiva mais apurada da vítima, o índice de concessão de medidas protetivas dentro do TJ, que tem uma perspectiva de gênero efetivamente muito sensível, é muito alto. Então o TJ aqui no Brasil, no estado de Rondônia, eu acredito que seja o judiciário que, de forma mais célere, defere as medidas protetivas de urgência. E ele estabelece o prazo de 4 horas para que esse oficial de justiça faça a intimação da vítima e do infrator também. Se a vítima tiver acompanhada por um advogado, se tiver alguém que tem acesso, que vá no setor psicossocial da violência doméstica, pediu ontem à noite, hoje é terça, né? Pediu ontem à noite, através da Polícia Militar. Hoje ela vai lá no 3º andar, eu acho, do fórum, e chega lá no psicossocial e fala, eu pedi para o juiz plantonista a medida protetiva, eu estou aqui, você pode me dar? Eu tenho certeza que essa vítima vai sair de lá com a medida protetiva deferida, e explicando o caso, falando, sabendo, o oficial de justiça já tem o prazo muito curto para intimar esse infrator, mas esclarecendo o caso, muitas vezes tem caso de maior gravidade, a pessoa tem acesso à arma de fogo, às vezes ela não tem arma de fogo, mas algum parente tem, é vigilante, vai pegar a arma no trabalho. Esse oficial de justiça também, ciente disso, vai cumprir de forma muito mais célere a intimação do infrator. Por quê? Porque se ele é intimado da medida protetiva,
caso ele descumpra, seja mandando mensagem para ela, conversando com ela, mandando recado, ele pode ser preso tanto em flagrante como por pedido de prisão preventiva. E o índice de feminicídio de mulheres que têm medida protetiva em vigor é muito, muito baixo. De 4%, de 8%, dependendo do estado. Aqui a gente não tem mapeado no estado, mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, é muito baixo. E a medida protetiva, ela é um grande freio para a grande maioria dos homens, né, porque aquela pessoa, hoje, que até mesmo aquela pessoa que não tem emprego, sabe que vai ser presa se tiver o descumprimento da medida protetiva. Então, é muito importante e eficiente, e o sistema em Rondônia funciona de forma muito célere. Então, e aqui eu quero deixar registrado que quando nós identificamos que qualquer mulher esteja em situação de risco, nós devemos sim insistir e mostrar para essa mulher e tentar convencer essa mulher que quanto antes ela pedir a medida protetiva, em maior segurança ela vai estar. Porque hoje acontece muito, as pessoas do judiciário aqui sabem, existem muitos casais que efetivamente são divorciados na vara civil e continuam morando na mesma casa. Porque não tem dinheiro para alugar um apartamento, porque isso, porque aquilo, quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. E, infelizmente, o protocolo de perspectiva de gênero, a perspectiva de gênero, ela é não visibilizada, talvez, né? E tem que ser visibilizada, porque um casal, por mais que se demonstre civilizado, amigos, pais dos mesmos filhos, morando no mesmo teto, a pessoa não entende que houve a separação, embora tenha ali o documento legal, um se sente como propriedade do outro, dono do outro, e as coisas vão evoluindo por causa do ciclo de tensão. Todos somos seres humanos. Então, a perspectiva de gênero é essa. É importante que cada um, dentro da sua parte, tente conscientizar e tirar essa vítima de um contexto de risco. Nós temos o 190, que é o flagrante, nós temos o 197, que é da Polícia Civil, que também é 24 horas, tem o WhatsApp, você pode mandar vídeo, pode mandar foto. Aqui eu nem coloquei, tem o 180, que é do governo federal, mas como é do governo federal, é uma ferramenta muito boa, mas o 197 é da Polícia Civil do Estado de Rondônia. O plantonista que está lá, normalmente tem o telefone de todos os delegados de todas as cidades que têm esses atendimentos, é para o estado inteiro. E é muito comum o plantonista que está lá entrar em contato, delegado, tem esse caso, liga no 190, olha aqui, o cara está em flagrante, o cara está ali do lado, tem essa notícia. Então, é local. Tem um WhatsApp, é tridígito, em qualquer lugar do estado, a Polícia Civil se faz presente e quem está ali no plantão tem a interlocução, não apenas com os delegados responsáveis, mas com 190, ele dá o jeito de realmente, já teve casos aqui em Porto Velho, que a vítima ligou no 97, a gente fez o contato com a Polícia Militar e aí uma vítima foi resgatada em segurança num ponto X, que ela estava com medo, ela não tinha como se deslocar e houve, né, o resgate de uma vítima através do 197. Então, não é porque é da minha casa, mas eu só tenho elogios a fazer o 197, efetivamente, tivemos muitos casos de sucesso. A delegacia virtual, ela é também do governo federal, do SERPRO, Rondônia aderiu à delegacia virtual de qualquer celular, de qualquer computador, qualquer pessoa pode fazer o registro de ocorrência, e aqui é importante que fique claro que, principalmente, o 197, ele é criado como denúncia anônima, mas a própria vítima pode usar o 197. Pode ser anônimo, mas também pode não ser. Então, se eu quero denunciar, se eu acho que a minha colega de trabalho está sofrendo um abuso e eu não quero me identificar, mas eu quero que a polícia pelo menos chame ela
para ela ter o primeiro atendimento, o psicossocial, ainda que ela negue, ela vai até a delegacia e vai ser informada dos direitos que ela tem, dos direitos previstos, não só na Lei Maria da Penha, mas nas leis existentes no Estado e em todo o aparato da rede, das possibilidades, para ela saber que ela tem um amparo, para ela saber que tem a casa-abrigo. Né? Então, a gente não pode pensar assim, eu tenho certeza que ela vai chegar na delegacia e ela vai negar. A maioria nega, mas todas que comparecem ficam cientes dos seus direitos. E uma hora ou outra vão usar desse direito. Nós atendemos presencialmente na Avenida Amazonas, em frente ao IG Shopping. Esses são os canais de denúncia, pode passar. Nós temos o projeto ampliação que hoje, infelizmente, pela ausência de efetivo, a gente não está conseguindo dar cumprimento, mas nós já realizamos mais de 30 mutirões em procedimentos céleres de atendimento da vítima num dia, atendimento do infrator no outro dia. O crime não tem testemunha, como, né, a Lei 9.099, aqui é uma opinião minha, deveria ter permanecido apenas tendo suspendido ali a questão das penas, enfim, porque o procedimento, na grande maioria das vezes, acontece, não tem testemunha, escuta um, escuta o outro. É isso que tem que ir para o judiciário e, através do projeto ampliação, a gente tenta fazer o que é previsto na lei, que é a instauração do inquérito, a instrução do inquérito e o relatório do inquérito, de forma compacta e no menor tempo possível para chegar para o judiciário já com a oitiva dos dois e haver a instrução. Pode passar. Aqui é a estatística de medidas protetivas. Vem aumentando. No ano passado, nós fechamos com quase 3.000 medidas protetivas pedidas pela Polícia Civil, né, na DEAN de Porto Velho, pode passar. Aqui, é muito importante também dizer que o nosso Estado, assim como a medida protetiva pode ser pedida pela PM no local dos fatos naquela hora, ela também está na palma da mão através de um aplicativo e o site do Tribunal de Justiça. Em qualquer lugar do Estado, qualquer mulher pode pedir a medida protetiva. E é importante que essa ferramenta seja utilizada se caso haja algum tipo de bug no sistema, no envio, que seja mandado um e-mail para o TJ, porque isso acontece e a gente informa, e aí o aplicativo vem sendo reformulado e se tornando cada vez mais acessível a todos. Né? Então, eu indico usar o site do TJ para fazer o pedido da medida protetiva. Ele pode ser feito pelo aplicativo também, mas a gente sabe que tem vários tipos de aparelhos, de Android, iOS, eu nem entendo disso. Normalmente, pelo site dá muito certo. É importante que tenham as informações de identificação da vítima, do infrator, quando a vítima vai pedir a medida protetiva. É importante que ela esteja com uma pessoa também do lado, porque a vítima está muito nervosa, é uma decisão que muitas das vítimas não sabem o que vai acontecer. Vítimas com uma formação, né, é médica, é auditor, é isso, é aquilo, a gente acha que a pessoa tem como ter discernimento ali de tudo, mas na verdade a pessoa acha que se pedir medida protetiva, o infrator vai ser preso, e não é isso. Então, toda vez que alguém de vocês tiver, alguém próximo que queira pedir medida protetiva, que está com medo de ir na delegacia, e que vocês vejam, gente, pelo amor de Deus, esse homem tem que sair dessa casa, senão ele vai matar essa mulher, está separado no papel, mas continua na mesma casa, está separado, mas é vizinho, mora do lado, está indo no trabalho dela, ajude, tenha paciência com essa pessoa, porque aquilo, a vítima que vai pedir a medida protetiva, naquele momento, a cabeça da pessoa está girando, pensando, meu Deus, minha vida vai virar de cabeça para baixo, o pai do meu filho vai ser preso, agora mesmo ele vai me matar. Então, assim, é muito medo, né? É uma decisão que vai realmente mudar a vida dessa mulher, e embora seja online, é importante que tenha uma pessoa de confiança do lado, que passe tranquilidade, que pegue os dados para ela, para ajudar ela ali a preencher, a colocar as coisas certinhas. Então, além de informar que tem esse recurso que é online, é muito importante que tenha uma outra pessoa do lado para dar segurança, paz e paciência para essa mulher, porque a vida dela realmente está e será mudada para melhor. Para melhor não quer dizer que vai ser mais fácil,
Continua sendo muito difícil, às vezes é muito mais difícil, mas vai melhorar. Então, nós somos aqui uma rede e é importante a gente ter essa sensibilidade, essa perspectiva de gênero e boa vontade para ajudar quem precisa de ajuda. Além disso, o Tribunal de Justiça também oferece o Centro Especializado de Atendimento à Vítima. E o Centro Especializado de Atendimento à Vítima não é apenas para as vítimas de violência doméstica, mas para qualquer vítima de qualquer crime que tenha inquérito ou ação penal tramitando na Justiça. Ele abarca também minimizar danos para os filhos, para os órfãos, para os familiares, que muitas vezes sofrem sim de estresse pós-traumático diante de uma situação de violência, e as pessoas que trabalham no SEAV são extremamente capacitadas. No estado de Rondônia, nós temos também o programa Mulher Protegida, que aquelas mulheres que não têm condição financeira, a partir do deferimento da medida protetiva, elas podem ir no Tudo Aqui, procurar o CREAS e fazer o credenciamento dessa medida protetiva, daquele cartão, de um número, tem um número que me falha aqui, acho que eu não estou conseguindo ler, tem um número que a pessoa tem que ter para ter aquele cartão de saúde, para ter o Bolsa Família, alguma coisa assim, tem um cadastro único, eu acho, CAD único, a pessoa tem que ter comprovante de endereço, CAD único, medida protetiva, seu documento, e fazer esse cadastramento, além de uma bolsa que essa mulher vai receber, que pode ser destinada para uma mudança de endereço, mudança de cidade, pagar babá para o filho, pagar uma empregada para poder ir trabalhar, ela também recebe o atendimento psicossocial, que é um atendimento de acompanhamento, não é apenas um atendimento, e a ela é viabilizado e proporcionado vários cursos profissionais e capacitantes. Tem vítima que hoje saiu do ciclo de violência daquele abusador, já era formada, me falou, doutora, eu estou fazendo um curso que se eu fosse pagar do meu bolso era mais de R$1.000. Na minha frente, ela pegou o celular, e eu não estou puxando sardinha para o Estado não, tá? Na minha frente, ela pegou o celular, olha aqui, a moça do psicossocial, do programa Mulher Protegida, tá me mandando mensagem, fazendo o acompanhamento, perguntando como eu estou, e agora eu consegui uma vaga de emprego, não sei aonde, e a vida da mulher efetivamente, ela conseguiu amparos aqui, ela conseguiu sustento para subir degraus e melhorar de vida, apesar de todas as dificuldades, e isso a gente tem que falar. Porque quem quebra o ciclo não quer dizer que vai ser mais fácil. Muitas vezes é bem mais difícil, porém é possível e ela está viva. Ela está viva e ela vai melhorar. Mas a palavra é resiliência e toda a sociedade precisa entender isso. Pode passar. A violência não é amor, o controle não é amor, os ciúmes não é amor. Nós somos uma equipe de poucos, mas todos com muitos valores. E, aproveitando que está sendo gravado, eu quero deixar aqui um elogio para a minha equipe. Eu me arrepio porque, efetivamente, hoje para mim é uma escolha ainda estar à frente da DEAN. São assuntos sensíveis, mas eu, junto com a minha equipe, que é composta não apenas por mulheres, mas por homens que têm um senso de, além de profissionalismo, que é o dever inerente, né, a nós que escolhemos a carreira pública, mas que têm um senso de justiça, um senso de dever de colocar essas vítimas numa situação fora de risco. Estou lá por causa deles, do porquê, junto com eles e junto com todos os profissionais que fazem parte do sistema, podemos e devemos abrir a boca para dizer que somos responsáveis, sim, por salvar vidas, e essa estatística não tem números. A estatística do assassinato de mulheres é sempre muito divulgado. Rondônia já esteve em primeiro, segundo lugar em número de feminicídios no Brasil. Mas eu posso garantir para vocês que o número de vítimas salvas é exponencialmente muito maior do que o nosso número de feminicídios, embora nenhum
feminicídio deva ser aceitado e nenhum é justificado. E a gente trabalha para que efetivamente todos que praticam os crimes contra as mulheres sejam responsabilizadas e essas mulheres sejam colocadas numa situação de liberdade, de exercício de seus direitos, viva junto com as suas famílias. Eu quero aqui agradecer e passar a mensagem que efetivamente a denúncia é muito importante. E não só a denúncia, como a consciência do suporte para essas famílias. E aí eu digo famílias porque somos todos seres humanos, independente do gênero, e o suporte para que a gente dissemine que o que é certo é o que tem que ser feito. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Doutora, a senhora entra em situações muito delicadas e que certamente trouxe aqui um maior grau de consciência de todo mundo aqui presente, dos colegas, somos quase 70 online, e eu quero trazer para vocês uma situação que é bem clara, que a doutora deixou clara aqui para a gente, é que a situação parte de um machismo estrutural, de uma perspectiva que a gente acha que aquilo é normal. Ultrapassado isso, sabendo que é normal, a coisa não passa só pela denúncia, mas pela consciência de entender que aquilo faz parte. E tem uma coisa que eu passei isso na minha família, com a minha esposa. Minha esposa, para quem não conhece, ela é ativista dos direitos das mulheres, ela tem uma atividade voltada para a conciliação em casamentos e lida com isso frequentemente. E acredita, doutora, que ela passou por isso, ela mesma, em uma situação dentro do avião. Uma pessoa idosa, e ela é ativista, o Instagram dela está repleto de mensagens nesse sentido, e um senhor começou a tentar colocar a mão na perna dela. Isso era noite, tudo escuro, pessoa idosa, ela ficou apavorada com aquilo ali. E ela se sente mal, e ela, eu estou falando isso porque eu pedi autorização para ela disse, pode falar, porque isso é importante para que as pessoas saibam. Embora ela ativista, tenha conhecimento, mas o medo de exposição, de ser ridicularizada, de ser julgada, fez com que ela não denunciasse. E ela sofre muito com essa situação. Né? Se eu que tenho, que falo, que dou palestra, passei por esse constrangimento, imagina quem está de fora disso. Então, se apoderar dessa informação, buscar contato e conversar. Porque, assim, gente que tem bom acesso à informação não sabia que existia violência patrimonial. A violência psicológica, moral. Passando aquela ideia de que violência, o ciúme não é sinal de amor, a violência, a pressão não é sinal de amor. Então, tenham também os nossos canais aqui internos como oportunidade para conversar, para ampliar o debate. Se não há conforto, se não está de forma amorosa, há algo que precisa ser avaliado com calma para que a gente possa avançar. Então, não venham apenas só para a gente, para os canais de comunicação, para denunciar uma violência doméstica, para prender a pessoa. Não, vem conversar, vem ampliar a informação, isso está correto, eu estou me sentindo assim. Nós temos nosso psicólogo aqui, também tem o Luiz, né, que tem um olhar atento, refinado para isso, que pode te trazer aí uma perspectiva diferente. Quem sabe orientar melhor no que fazer. Tá? Então, nós temos um espaço ainda para abrir o microfone para a pessoa que queira trazer alguma dúvida, algum caso, para que a gente possa ampliar o debate. Depois que eu passar aqui para o auditório, eu vou perguntar aos nossos colegas que estão online. Tá? Alguém aqui quer trazer algum relato, alguma experiência ou alguma dúvida? Doutora, bom dia. Meu nome é Jaqueline. Sou servidora aqui. Obrigada pela sua palestra maravilhosa. Enquanto a senhora falava na sua palestra que o feminicídio destrói famílias, eu fico aqui muito emocionada porque teve um caso na minha família que a minha prima foi assassinada no dia do aniversário de 7 anos do filho. No dia do aniversário, na festinha. O caso,
a minha primeira casada, e uma outra pessoa, um outro homem de fora, queria ter um relacionamento extraconjugal com ela, mas ela não queria, então ela começou a afastar ele, e começou a, como se fala, a não querer contato, sabe? E aí ele não aceitou e fez isso com ela. Não foi nem o esposo, nem o namorado, nem nada. Na época, não, o julgamento não foi por feminicídio. Eles não aceitaram que fosse feminicídio, porque ela não tinha um caso com ele, mas ele queria ter o caso. Como que hoje é tratada essa questão? Eu digo assim, Sim. mais para um alerta, porque pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, que a mulher não queira, entendeu? Tem um relacionamento. E pode Sim. ser que aconteça. Sim. Pertinente a sua colocação, lamento, sinto muito pelo acontecido profundamente. Hoje, as mulheres que relatam que estão sendo perseguidas, que tenham um cunho sexual, afetivo, obsessivo dessa forma, elas são atendidas sim na delegacia da mulher, elas pedem medida protetiva. Hoje o judiciário, diferente de antes, né, até pela aplicação de convenções internacionais, tem a Convenção de Belém, permite que crimes sexuais, hoje tem importunação sexual, naquela época, se não tinha um feminicídio, também não deveria ter importunação sexual. Pela Convenção de Belém, os juízes aplicam, sim, a medida protetiva a esses casos. Existem inquéritos na Delegacia da Mulher que apuram esse tipo de perseguição, stalking, que tem essa obsessão, e efetivamente, infelizmente, esse não foi o único caso de feminicídio nesse mesmo contexto. Houve outras tentativas de outras pessoas, e efetivamente a mulher que atualmente está numa situação semelhante, ela tem direito, sim, ao atendimento na Delegacia da Mulher, ou aonde não tem a Delegacia da Mulher, em qualquer delegacia, pedir medida protetiva, e normalmente o judiciário concede, e o inquérito está tramitando também nas varas especializadas. Alguém mais? Está disponível? Alguma pergunta? Bom dia, doutora. Meu nome é Jander, sou estagiário aqui no TRT. Uma questão que eu acredito que seja relevante perguntar, porque quando tem a medida protetiva, logo se busca salvaguardar a integridade física da pessoa, da mulher, no caso específico. Mas é relatado volta e meia pelos canais de notícia de mulheres que tinham medida protetiva e acabaram sendo mortas pelo companheiro, entre aspas. Qual é a tomada de decisão, quais são as formas que as autoridades estão fazendo para que tais acontecimentos não venham mais a ser noticiados? Essa é a minha pergunta. O assunto é sempre muito triste, e a gente lamenta, né, que tudo isso tenha acontecido, mas nós podemos e devemos reconhecer que os Queria caminhos, fazer uma pergunta. todos estão sendo em sentido positivo de proteção à mulher. E recentemente eu participei de uma reunião em que já existe um aplicativo que está em desenvolvimento para ser empregado para todas as mulheres que possuem medida protetiva. Vai ser trabalhado para ter um filtro melhor, para que haja um controle. Hoje já o Ministério Público da Execução Penal já está em reunião com a Polícia Civil também para afinar o procedimento de ação para aqueles infratores que têm medida protetiva e que têm tornozeleira, para se conseguir efetivar a situação de flagrante e evitar os feminicídios. Então, no estado de Rondônia, nós estamos, sim,
né, o governo, o Estado, as secretarias, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça, afinando procedimentos para que haja um fluxograma que permita que efetivamente haja uma fiscalização maior em cima de quem tem as medidas protetivas. O que já existe em andamento é o seguinte: esse NUPEVID, ele cadastra todas as medidas protetivas que estão ativas. E o núcleo do NUPEVID, através das patrulhas Maria da Penha, eles fiscalizam o cumprimento das medidas protetivas, de acordo com a condição de efetivo e quantidade de medidas protetivas, é claro. Então são 3.000 por ano, eu tenho 3 equipes na Patrulha Maria da Penha, eles tentam fazer uma rota para otimizar, vão à casa da vítima para perguntar se o infrator está respeitando a medida, se está tendo algum problema, dão orientação, fazem escutativa, isso já existe, né? A fiscalização das medidas protetivas hoje é feita pela Patrulha Maria da Penha, dentro do núcleo do NUPEVID, e o Estado está afinando os procedimentos para a implementação de outros recursos com tecnologia para deixar o cerco mais fechado de fiscalização e evitar que outros crimes aconteçam, inclusive com a possibilidade de informação à vítima da aproximação desse infrator, né, para que ela saia de uma zona de risco, para que nem haja aproximação. Isso aqui em Rondônia. No Rio Grande do Sul já existe um programa que é mais afunilado e que cada um, né, tem um equipamento, e quando o perímetro judicial estabelecido ele é descumprido, recebe um alerta a polícia militar, o infrator e a vítima. E aí cada um faz o seu papel para se afastar, a Polícia Civil vai atrás do infrator. Então, assim, aqui no estado nós estamos melhorando, lá no Rio Grande do Sul já está bem evoluído, mas não são todas as vítimas que são colocadas dentro desse programa, porque tem que ter um filtro, né? Também, assim como em outros estados, o programa de tornozeleira é muito bem utilizado. E aqui também temos o botão do pânico, que é o quê? A gente já tem o aplicativo da Polícia Militar, a mulher que tem a medida protetiva, ela tem que ligar no NUPEVID, cadastrar a medida protetiva dela, e aí no aplicativo da Polícia Militar vai surgir o botão do pânico. Então, se ela tiver notícia que o cara está se aproximando dela, ou ele chega na casa, ela conseguir, muito rapidamente, abrir esse aplicativo e apertar o botão do pânico, no CIOP, já vai saber que tem uma medida protetiva sendo descumprida. Isso também já está em funcionamento. Muito bom. A Edilânia, pelo que eu soube aqui, é estudante de Direito, obrigado pela participação. Ela não é da casa, ela é colega do nosso amigo aqui, do Alexandre. Ela gostaria de saber se a pessoa que não tem coragem de denunciar o infrator, um vizinho, uma pessoa próxima, pode fazer essa denúncia. Com certeza pode fazer, pode utilizar o 197, pode pedir o anonimato, isso vai ser garantido, pode fazer pelo WhatsApp, pode fazer pelo tridígito. Se quiser ir à delegacia registrar a ocorrência também e dizer eu não quero ser identificado, isso acontece também. Alguém mais aqui no auditório? Oi, doutora, obrigada pela participação, a palestra foi ótima. Eu acho que é uma dúvida, acho que até da maioria das pessoas, assim, que eu imagino. Como que ela sabe que está na hora dela pedir a medida protetiva? Quais são os sinais, né? Como a senhora falou, tem um ciclo, né? Tem um ciclo de redenção, reconciliação, e a pessoa ameniza, acha que está tudo bem. Como que ela percebe, né? Assim, quais são os sinais? Chegou a hora de pedir a medida, não tem mais jeito, não tem flores que dê jeito, né? Eu acho que essa pergunta fica bem no ar, né? Pois é. Eu acho que eu fiz um parêntese nessa hora, e hoje, quando as pessoas vêm me falar sobre os casos específicos, não apenas pela situação de trabalho, mas situação particular, né, conhecimento particular, eu vou te falar que antes eu tinha um pouco de dúvida sobre isso. Por quê? Porque a mulher, nós, e cada uma tem o livre-arbítrio, tem seu direito de escolha, tem o seu poder de julgamento, de avaliação. Mas hoje, quando uma amiga
uma pessoa próxima e chega, ou qualquer mulher que chegue à delegacia e me relate uma situação de abuso, eu não tenho dúvidas nem pestanejo hoje em orientar a pessoa a pedir a medida protetiva. Hoje, qualquer sinal que aquela pessoa dê, que me traga, seja no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, de que ela está passando por um ciclo abusivo, de que o marido, né, vamos dizer assim, ela já verbalizou que quer a separação e ele não aceita, que fala que não vai sair de casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apartamento para ir, minha família mora em outro lugar, e ela me reporta que estão numa situação de tensão. Muitas vezes o casal nem se fala, então fala assim, não tem briga, não tem ofensa, a gente não se fala, eu saio antes, fulano sai depois. A situação de tensão, ela já existe. E não se pode deixar uma mulher em maior vulnerabilidade por mais tempo. A medida protetiva, normalmente, quando a mulher chega para alguém para reportar um assunto, chega na delegacia para procurar informação, e muitas vezes nem é para denunciar, já passou da hora de ela ter pedido essa medida protetiva. Porque a gente não pode deixar que isso se torne um jogo de sorte ou azar. Então, a medida protetiva, e aí é importante também, e foi muito boa essa colocação, a medida protetiva, ela é uma ação de natureza cautelar. A medida protetiva, ela pode ser pedida sem o registro de ocorrência. Não precisa eu entrar no site da Polícia Civil, eu ir à delegacia, eu ir ao IML, eu entro no site do TJ e escrevo, quero me separar, meu marido não aceita, não sair de casa, tenho 2 filhos, isso foi agora à tarde, isso tem 1 semana, isso tem 1 mês, eu não aguento mais, tem até limites de caracteres, se não me engano são só 600, nem dá para falar muito no site, para escrever muito, você pode até gravar um áudio, pode mandar uma foto, não pode mandar vídeo, que o sistema ainda não suporta, né, senão dá bug na hora de pedir o pedido da medida protetiva. Então, hoje, eu realmente incentivo para que, quando vocês tenham conhecimento de qualquer situação de abuso, de tensão, que a mulher reporte que está vivendo, que ela peça, sim, a medida protetiva. Porque a medida protetiva, efetivamente, salva vidas. Tem mulheres que, infelizmente, ainda são vítimas, mesmo com a medida protetiva ativa. Mas o Estado está implementando recursos para que essas sejam colocadas num círculo maior ainda de fiscalização e de proteção. E essas vítimas, que ainda têm dúvidas sobre pedir medida protetiva, a grande maioria delas nem estão mapeadas porque elas nunca registraram boletim de ocorrência, como efetivamente já tem a estatística. A grande maioria das vítimas de assassinato de mulheres nunca registraram ocorrência no sistema antes. A grande maioria nunca registrou e não iria registrar, porque a vítima não consegue acreditar que pode ser vítima de um assassinato do pai dos seus filhos, daquele homem com quem ela se casou. A imagem do homem do começo do relacionamento se prepondera até após o divórcio, e esse risco não é mapeado, o risco de vida não é mapeado pela vítima. Vou te dar um exemplo. Tem uma vítima sobrevivente com 2 filhos, separou do marido, saiu de casa, levou tudo, o marido chegou em casa, viu que não tinha nada dentro de casa, ficou transtornado, era açougueiro, é açougueiro que está vivo ainda, ele pegou, colocou lá uma faca do açougue na galocha dele, perseguiu ela saindo do trabalho, ela entrou no ônibus com os filhos, entrou com o namorado atual, que tem, né, quase 2 metros de altura, ela saiu do ônibus com os 2 filhos, com um namorado de 2 metros de altura, foram andando para ir para a casa do pai dela. Nesse caminho, chegou o ex-marido com a moto,
tentou esfaquear ela, os populares afastaram. Nessa hora, o atual namorado de 2 metros de altura fugiu. Ele correu mais rápido, está correndo até hoje esse homem. Está correndo até hoje esse homem. E a mulher lá foi abrigada, ela... Ah, tá, queria pegar ele, né? Vamos lá, filhos, vamos para casa do meu pai, vamos juntos. Continuou andando. Pela segunda vez, esse homem tentou matar essa mulher. Os populares, de novo, vinha outro com a bicicleta, o pessoal tirou o cara, não sei o quê. Ela esperou um pouquinho, isso em meia hora. De novo, vamos, filho, para casa do vovô. Pegou lá os filhos, terceira vez, o homem foi lá, tentou matar ela, só parou porque cravou a faca de açougueiro aqui nas costas dela, na costela dela. Ela caída no chão, ele tentou passar com a moto em cima dela, tem o vídeo. Então, a mulher, ela não acredita que aquele homem com quem ela formou um vínculo de amor tem coragem de matar ele, porque as mulheres, né, na grande 99% não passa isso pela cabeça das mulheres. Então, nós não acreditamos que nosso parceiro, nosso ex-parceiro, pai dos nossos filhos, fala isso. Pode até dizer, ele ameaça, mas ele não vai fazer, eu tenho certeza. E é isso o risco do feminicídio. Então, a gente não pode mapear para menos uma situação de risco de uma mulher que vá informar que está dentro de um relacionamento abusivo. Peça a medida protetiva é uma cautelar. Esse marido ou esse pai, ele não vai ser denunciado só porque tem uma medida protetiva, até porque denúncia em ação penal, medida protetiva é uma ação cautelar, a natureza da medida protetiva é de ação cautelar e exclusiva para proteção à vítima. A partir do momento que ele descumpre a medida protetiva, aí ele pratica um crime, e aí tem uma ação penal em separado para isso, mas só uma medida protetiva, que a mulher escreve, quero me separar, ele não aceita, estou com medo dele, quero medida, com certeza o juiz vai dar, e é uma cautelar que vai fazer com que ele saia de casa, com que ele não fale com ela, com que ele não vá aos lugares que ela frequenta, e que coloque ela numa zona de proteção. E existe também o programa Abraço, que é do Tribunal de Justiça, que é um programa de 10 sessões de caráter psicossocial para os homens, para a demonstração do machismo estrutural, da contextualização, para mostrar a lei, para mostrar as consequências, as implicações, um programa de conscientização. Então, a medida protetiva por si só, ela não vai acarretar necessariamente uma ação penal, uma denúncia e uma prisão. É uma cautelar para a proteção da vítima, e é isso que a vítima tem que entender. E por que a vítima não pede? Porque ela fala, ela pensa, se eu pedir a medida protetiva, eu vou prejudicar ele vai ser preso. É essa percepção e é o obstáculo que muitas mulheres não pedem a medida protetiva. Muito bom. Doutora, a Renata de Alencar, que está conosco online, perguntou, e na opinião da senhora, a lei de alienação parental tem se tornado um fator relevante para o impedimento de muitas mulheres denunciarem violência vivida no seu relacionamento? Ela explica. O medo da ameaça constante do companheiro de que, ao denunciar, isso seja usado pelo agressor de forma desvirtuada, como, entre aspas, uma tentativa da mãe de dificultar o convívio com os filhos. Isso é real. Espero que o projeto de lei seja aprovado, né, que também a violência vicária que é praticada pelos genitores contra a mulher utilizando os filhos, seja inserida na Lei Maria da Penha. Infelizmente, e por isso é tão importante, né, a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero, porque efetivamente, e a gente sabe que cada história tem dois lados, cada um conta do seu jeito, e as distorções existem, e efetivamente mitiga, sim, a mulher a tomar as providências que ela tem direito por essas distorções, porque efetivamente isso acontece. É triste, mas nós estamos aqui para falar da realidade, e a gente precisa estar conectado com a realidade, que é essa normalização da violência, e ainda também falar sobre a questão da violência processual. Porque muitas vezes, quando a mulher pede a medida protetiva,
a outra parte registra uma ocorrência dizendo que houve uma denunciação caluniosa, uma calúnia, uma injúria, e usa o sistema da polícia, usa o sistema do judiciário, e aí a OAB, eu penso, que também tem que ter um alcance, né, aos profissionais, porque todo mundo é técnico do direito, existe a litigância de má-fé, e aonde que está isso? Né? Se o sistema como um todo está sendo usado como ferramenta para intimidar a mulher a tomar uma ação, e essa mulher ela é penalizada, muitas delas não vão fazer esse registro efetivamente, porque a gente sabe que acontece decisões nesse sentido, sim, e o filho é a coisa mais importante, né, que tem dentro ali da família, e a nossa sociedade faz, a gente já nasce colocando já sabendo que o nosso filho vai estar à frente de nós, então é nato da mulher se deixar totalmente no chão, na lama, para que a gente consiga salvar o nosso filho. E aí a nossa vulnerabilidade também, porque a outra parte, agressora, abusiva, e aí eu quero dizer, não são todos os homens. A gente não está aqui para colocar mulher de um jeito, homem de outro, são situações e situações. Aí é questão de caráter, de pessoa, né? Não é uma questão de gênero, mas, infelizmente, isso acontece mesmo. Alguém mais aqui no auditório? Alguma pergunta a fazer? Não mais? Os colegas que estão online? Só colocar um adendo, e até para prestigiar aqui o nosso colega e as varas especializadas, tanto o Ministério Público quanto as varas têm o núcleo psicossocial. E em muitas das decisões é determinado o acompanhamento por esse núcleo psicossocial. Então, é importante que haja um acompanhamento desses profissionais que lidam com isso, que são maravilhosos, que estudam essa temática, para que dentro desse estudo se evite uma má utilização da lei e uma distorção, porque, né, na vara da família o alvo principal de proteção é a criança, mas existe o protocolo de perspectiva de gênero que é resultado e desdobramento de um estudo científico. Então, as coisas não devem ser aleatórias. Existem essas ferramentas, os núcleos psicossociais, que devem mapear as situações e efetivamente identificar quando não é alienação parental, para que as mulheres, né, e as pessoas utilizem do que está previsto na lei como seu direito. Então, assim, o que acontece, acontece, mas nós temos ferramentas para lutar para que os nossos direitos e os direitos das nossas crianças sejam defendidos e usufruídos. Muito bom. Não tendo mais perguntas aqui nem online, eu quero só reforçar a todos que nós nos colocamos com um canal de apoio. Então, todas as pessoas que estiverem vivendo essa experiência negativa de violência doméstica, pode contar com a corregedoria, com a assistência à saúde, a segurança, o comitê de equidade. Isso pode ser feito diretamente nos canais, indo nesses locais, ou entrando no nosso site, que eu já falei aqui há pouco, que é umsinalumavida.trt14.jus.br. Senhora? A ouvidoria da mulher também, ou seja, o Tribunal do Trabalho está como rede de apoio. Vem, conversa, se informa, e a gente vai criar aí uma estrutura de apoio para que a colega consiga entender o que está acontecendo e qual é a melhor medida a ser tomada. Doutora, a senhora foi magnífica, trouxe explicações aqui muito importantes para todos nós. Esse é um debate que não se encerra aqui, ele precisa... Eu acho que foi dado um grande passo hoje, que é de trazer essa consciência. E a gente pode avançar nisso sempre que for necessário. Infelizmente, ações como essa são necessárias. Não era para existir isso. Eu sempre fico muito chocado, porque a gente está sempre envolvido com algumas ações como violência de gênero, questões relacionadas à discriminação racial. Olha,
não era para estar discutindo isso. A gente já avançou tanto na humanidade, mas ainda é necessário, isso é muito forte e precisa ser avançado, tá? Então, nosso agradecimento sincero, a senhora lançou sementes aqui importantíssimas para a gente tentar, ao máximo, contribuir e tirar da sociedade, diminuir o máximo possível até a sua extinção, essa chaga, que é essa violência que acontece muitas vezes de forma sutil, tá? Muito obrigado. Receba nosso carinho, nosso povo do Rondônia e Acre, pelo seu trabalho que está sendo feito aqui. Tá? Eu convido a Alessandra Felizardo, que ela vai trazer para a senhora uma lembrança que foi providenciada, como um sinal singelo, nosso agradecimento. Obrigada. Pessoal, muito obrigada e mais uma vez me coloco à disposição o que tiver ao meu alcance e ao alcance da Polícia Civil, enquanto eu represento a instituição, nós estamos aqui para somar, para fazer o nosso trabalho e com o sentimento de dever cumprido daquilo que a gente consegue alcançar. Quero agradecer também e parabenizar a senhora Felizardo e todo mundo que estava envolvido nesse trabalho e patrocinou todo o caminho para que isso aqui acontecesse agora. Alessandra, obrigado, parabéns. Então, sem mais para o momento, então declaro encerrada essa parte do nosso dia. Muito obrigado a todos.